Vocês podem se assentar um pouquinho e nós vamos continuar ainda nesse mesmo espírito que estamos buscando, ainda buscando esse tesouro que é o Senhor. Então nós vamos continuar agora ouvindo o Senhor falar através da sua palavra. E como lemos aqui, eu quero meditar com vocês sobre esse texto e mais alguns que teremos aqui. As pessoas quase que naturalmente têm a tendência de ter dois extremos quando falamos de espiritualidade. Quando nós falamos do espiritual, as pessoas tendem a ter esses dois extremos, que é ou tudo é o diabo, né? Tudo é Satanás, né? Ou também nada é espiritual. Ou também, às vezes, fica levando o espiritual com base somente nas experiências que viveu, que são diferentes umas das outras. Ou, às vezes, nós olhamos para o reino de Deus e esquecemos que, além de tudo, é espiritual o reino de Deus. Deus é espírito. O reino de Deus é espiritual e está entre nós. Nós só não vemos. Só vemos se o Senhor quiser abrir os nossos olhos. Só vemos se o Senhor quiser mostrar a nós. Um jovem profeta não tinha a visão clara e teve medo, mas a pedido de Eliseu, o Senhor abriu os olhos daquele profeta e ele pôde ver espiritualmente. Ele pôde ver espiritualmente o que Deus estava fazendo. Quando nós começamos a buscar, queridos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós estamos e vivemos também com um reino espiritual. Nós temos que ter a consciência que o espírito é real e que o espiritual é real. Existe um reino nesse momento aqui sendo batalhado. Existe nesse momento aqui uma batalha que está sendo travada. E está sendo travada contra as nossas vidas. E existe, como foi mostrado ali através de Eliseu, existem também anjos aqui lutando em nosso favor contra aqueles que querem vir e querem acabar com as nossas vidas. O contexto dessa passagem que nós lemos, a gente vê o rei da Síria que queria vir contra Israel. E aí ele descobriu que tinha um dedo duro, porque tudo que ia acontecendo, eles iam buscando, o rei de Israel sabia. Por quê? Eliseu falava. Deus mostrava a Eliseu aonde eles iam se esconder, os inimigos iam se esconder, falava para o rei de Israel mandava investigar, achava todo mundo lá, saía todo mundo correndo. Daí o rei da Síria ficou muito possesso da vida e disse: então vamos atrás do Eliseu. Vamos atrás do Eliseu, porque daí não vai ter mais um dedo duro para ir lá entregar a gente. E eles fizeram isso. E eles cercaram a cidade com um exército para pegar Eliseu. Eles cercaram a cidade. Mas ali o homem de Deus olhou e não teve medo, porque ele enxergava o reino espiritual que está no nosso meio. Ele enxergava o reino espiritual que está no nosso meio. E este reino, sabendo que é real, ele sabia que tinha muito mais por ele do que contra ele. Porque quem estava à frente era o Senhor dos Exércitos. Quem estava à frente da batalha era o Senhor que faz com que qualquer batalha se torne nada. Qualquer batalha se torna nada
E todos nós que somos filhos de Deus, nós estamos fadados a ter batalhas constantes em nossas vidas. Todos nós que seguimos Jesus, teremos uma batalha diária e constante. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. É isso que Paulo diz ali em 2 Timóteo 3,12. Todos nós que somos cristãos genuínos, estaremos sempre em batalha. Se você não tiver batalha, tem algo errado com você. Se você não tiver lutas, tem algo errado com você. Mas daí, nós temos que ter atenção e pensar no seguinte: as nossas batalhas não começam e não são contra carne e sangue, mas, como sabemos, contra principados e potestades. Nós temos isso muito bem claro para nós, que nós precisamos guerrear numa região do invisível. Nós precisamos guerrear numa região que sabemos que existe, ainda que não vemos. Porque é fácil, irmãos, a gente ficar irado contra as pessoas. E é isso que acontece. Nós ficamos irados contra as pessoas. Nós ficamos irados de maneira que ficamos revoltadíssimos contra situações que pessoas provocam. Nós ficamos irritadíssimos. Daí lembra, André, quando Giovanni foi assaltado na frente da sua casa? Giovanni foi assaltado por um motoqueiro com uma moto, com duas pessoas. Foi assaltado. A vontade que a gente tem é de fazer o quê? De ir atrás, de dar fim desses motoqueiros, de dar fim desses assaltantes. É a vontade que a gente tem. Mas existe principados e potestades influenciando a vida dessas pessoas. Se nós fizéssemos realmente, cedêssemos às revoltas que nos bate com relação a um monte de coisa. Nós vivemos num cenário caótico no nosso país, num cenário de corrupção, num cenário onde pessoas, em vez de tratar a justiça como justiça, tratam de forma injusta. Isso traz revolta. Isso revolta nossas vidas. Isso revolta cada um de nós. Mas daí nós precisamos olhar e lembrar que existe um reino espiritual que está regendo essas pessoas, que está influenciando essas pessoas. E nós vemos que precisamos vigiar também com relação à forma que tratamos o reino espiritual. Como eu disse no começo, se temos ali esses extremos, começamos a olhar demais para o inimigo. Já não olhamos mais com o inimigo como as pessoas, mas daí olhamos para o diabo. Começamos a olhar demais para o diabo. E aí a gente precisa vigiar e entender, o que Pedro quer dizer quando ele diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Que está em 1 Pedro 5,8. Nós precisamos analisar e entender que quando falamos de luta, não é focar no inimigo. Nós não precisamos focar no inimigo. Nós não precisamos ficar pesquisando o diabo a fundo, porque é o que existe. Nós vemos pessoas com doutorado
doutorado na vida de Satanás. Nós vemos pessoas que se aprofundam de tal maneira para dizer o que ele faz. E aí percebam que a gente vê tantas igrejas, tantas pessoas que pegam ex-satanistas e acabam trabalhando a doutrina desses ex-satanistas, dizendo que estão combatendo o diabo. Mas na verdade, se você parar para raciocinar, é uma doutrina que está sendo implantada, que veio do satanismo para a igreja, achando que estamos combatendo. E é importante a gente ter a noção de que nós não precisamos nos aprofundar desta maneira com relação a Satanás. O que a gente precisa saber dele é que ele é um grande influencer. Ele é o maior dos influencers, maior que qualquer um desses YouTubes que a gente vê por aí. Por quê? A influência que ele causou no Jardim do Éden, porque foi isso que ele fez. Ele influenciou a mulher, e a mulher foi lá e pecou. Ele influenciou, e esse pecado se arrasta até hoje, mudou totalmente a humanidade, e ele continua a influenciar muitos. Preste atenção, ele não tem poder para dominar você e falar para você assim: ó, eu quero que você faça isso. Ele não tem esse poder. Ele está longe daquele retrato que todo mundo pinta com os chifrinhos, a cauda, o tridente, e espetando você, faz isso, faz isso. Ele está longe disso. Está totalmente longe disso. Porque ele tem o poder de influenciar. E é isso que ele vai fazer. Como ele influenciou lá no Éden. Então ele vai ficar plantando sementes para que brotem na sua mente. Ele vai ficar causando situações que vão tirando você da presença de Deus. Ele vai influenciando para poder transformar a sua vida negativamente. Então, nós precisamos entender que nós não precisamos ficar com algum tipo de idolatria reversa com relação ao diabo, porque daí nós ficamos falando tanto e acabamos deixando Deus de lado. E quando a gente lembra que nós temos um Deus que não tem adversário, porque o diabo é inimigo, mas ele não é adversário de Deus, porque o adversário, ele está numa disputa. O diabo, ele já perdeu essa disputa. Não existe adversário para Deus. Já está perdido a luta do diabo. E por isso ele quer levar quantos mais ele puder com ele. Ele somente é inimigo de Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É o que está escrito em Tiago 4, do 7 ao 10. Resistir ao diabo, esta é a chave, é isso que precisamos aprender. Resistir ao inimigo, é isso que precisamos aprender. Isso é a chave que vai fazer com que as nossas vidas mudem. É isso que vai fazer com que entendamos que também nessa batalha espiritual que temos, esse reino espiritual, o segredo para vencer é resistir. E quando você resiste, o que o Tiago nos ensina aqui é que submetam-se a Deus.
submetam-se a Deus. E isso vai fazer com que a gente resista, se submeter ao Senhor. Ora, é até lógico, se nós sabemos que temos um Deus que vence todas as batalhas, ora, nós sabemos que temos um Deus que vence e que já venceu o inimigo, nada mais fácil do que a gente submeter-se a esse Deus, porque Ele já venceu. Ele já venceu, e é isso que vai fazer com que a gente entenda e a gente comece a viver o espiritual de verdade. É nós olharmos e pedirmos: Senhor, abre a nossa visão para que nós possamos realmente ver e enxergar o que está ao nosso redor, o que é espiritual, e que nós possamos nos submeter ao Senhor. Mas não é fácil, não é fácil se submeter, não é fácil. Não é fácil, porque eu diria que até mais que lutar somente contra o diabo, nós temos uma luta que é contra a carne, e é uma luta contra nós mesmos. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Está em Gálatas 5. É difícil para nós, porque temos uma natureza pecaminosa. Lembra da influência lá do diabo no Éden? Nós arrastamos esses pecados até hoje. Então a nossa carne já tem a tendência pecaminosa. Estamos com tendência ao pecado. Mas a nossa luta, que se trava no espiritual, ela precisa ser refletida no reino físico. Ela precisa ser refletida de modo que nós temos as armas para batalhar. Nós temos as armas, que é Cristo, então nós precisamos nos apoiar em Cristo. Nós precisamos nos submeter a tudo que Cristo nos diz para poder vencer o diabo e a nossa carne. Porque nós lutamos e lutamos diariamente. E as lutas não vão parar. Quando você pensa que vai ter um descanso, vai vir outra. Quando você pensa que vai ter aquele momento que agora está tudo certo, não está. Vai ser sempre e até o final da nossa vida. A diferença é como quem crê em Cristo administra isso. Quem crê em Cristo administra de uma forma onde Cristo guia, onde Cristo direciona. O que nós precisamos é colocar totalmente, completamente as nossas vidas para Cristo. Quando nós nos submetemos, nós deixamos de fazer o que é nossa vontade. Nós deixamos de fazer. E nós precisamos guerrear para não fazer a nossa vontade, mas para prevalecer a vontade de Cristo. A consciência do espiritual é uma coisa maravilhosa, porque você vê quando Eliseu mostrou aquele servo, aquele aprendiz, ele estava sossegado, ele estava tranquilo, porque ele viu o que estava acontecendo. Ele olhou e enxergou aquele lugar tomado pelos carros de guerra do Senhor, que era muito maior do que os carros de guerra daqueles que vinham contra ele. Na nossa vida, se nós estivermos pautados pela submissão do Senhor, eu acredito que nós vamos olhar e vamos ver a luta 1,
a luta 2, a luta 3, a luta 4, a luta 5. E nós vamos saber que tem contra todas essas lutas os anjos do Senhor guerreando, os anjos do Senhor batalhando em nosso favor. Porque antes de vencermos qualquer luta nesse ambiente físico, nós vencemos, nós não, né? Deus venceu por nós no ambiente espiritual. As lutas que estamos passando, as guerras e as batalhas que estamos vivendo, não existe outro que vá vencer que não seja o Senhor Jesus à frente de todas essas batalhas. Não existe outro que vá vencer. Nós precisamos buscar e enxergar o reino espiritual. Nós precisamos buscar ver o reino espiritual, a viver o sobrenatural. Porque é o sobrenatural vencendo que o natural também vence. E o sobrenatural não é alimentado por coisas naturais. Então precisamos lutar de forma aonde o Espírito prevaleça. Nós precisamos viver pelo Espírito. Nós precisamos buscar para que o Espírito seja fortalecido. O Espírito precisa estar fortalecido. Nós precisamos colocar esse entendimento em nossas vidas, para que possamos estar com Cristo à nossa frente. Estar com Cristo para podermos passar qualquer batalha, qualquer luta. Então que buscamos primeiro o reino espiritual, que buscamos primeiro vencer no espiritual, porque é onde o reino de Deus começa. Eu me lembro que uma vez na antiga igreja que eu frequentava, uma irmã uma vez também me disse: Alex, eu vejo uma batalha muito grande sendo travada em cima da sua casa. Eu vejo anjos com espadas lutando em cima da sua casa. Na ocasião nós liderávamos alguns trabalhos e outro casal também. Ela disse: e eu vejo também saindo da sua casa e indo para a casa desse outro casal, e indo e voltando. Daí ela dizia: o Senhor está prevalecendo, mas você precisa continuar orando. Você precisa continuar buscando. Você precisa continuar jejuando, porque é isso que faz com que esses anjos continuem lutando por você. Porque o espiritual é alimentado da nossa negação. Quando nós renunciamos as nossas vontades, os nossos desejos, nós renunciamos tudo que nós temos que nos satisfaça de maneira até desenfreada às vezes. Quando nós renunciamos, daí é o Espírito que sobressai. Então nós precisamos continuar buscando, enxergar e ver a visão e ter a visão do que acontece no reino espiritual. Pai,